Esse cara não tem que ser posto para fora imediatamente? Ou a flanelinha vai dizer que não, que é preciso os processos, o tempo, o ciclo? Vamos plantar batata. É brincadeira. Não dá pra gente entender um time que joga tão mal no segundo tempo. Não dá pra gente entender um time que é tão fraco fisicamente. Por quê que esse Flamengo para de jogar no segundo tempo? O que tem muita coisa esquisita acontecendo. Tem. Mas tem. O quê? Imprensa de todo o Brasil critica Vitor Pereira pela salada mista que ele fez no time do Flamengo. Gente, tá vendo isso aqui? Pouquíssimas pessoas que assistem o canal estão inscritas. Tá vendo aí? Então se inscreve no canal, meu amigo. Botão aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like e vamos ver o que a imprensa, né, um pouquinho de cada lugar, falou sobre essa vergonha do Flamengo, que é o quarto, quinto, nem sei mais qual título que o Flamengo perde. Uma verdadeira vergonha. Olha, poucas vezes eu vi um treinador fazer o que o Vitor Pereira fez no segundo tempo. Ele entregou o jogo. Depois do primeiro tempo, em que o time que ele inventou, com 6 titulares barrados, até que conseguiu jogar direitinho, venceu por 1-0, claro, graças a uma jogada individual espetacular do Cebolinha. Não teve tática nenhuma do Vitor Pereira lá. O que ele fez foi reforçar ao máximo o sistema defensivo e, com isso, conseguiu neutralizar os ataques do Fluminense. Graças ao gol do Cebolinha, repito, em jogada completamente individual, sem 0 de tática, o Flamengo venceu por 1-0. No segundo tempo, o Diniz, que é muito mais técnico do que ele, percebeu a armação, mudou peças no seu Fluminense e tomou conta do jogo. Chegou ao empate e claramente ia acabar buscando a vitória, como buscou, a menos que o Vitor Pereira mexesse no time dele. E ele mexeu. Mas eu nunca vi mexidas tão estúpidas como a que ele fez. Como é que o cara tira o Gabigol, que era um jogador perigoso, era um dos poucos ali a levar perigo, e coloca o Mateuzão? Vou repetir, o Mateuzão. Como? Como? Me explica! Isso tendo o Pedro no banco. Aí alguém pode dizer, o Pedro não estava 100%. Gente, o Pedro com uma perna só. O Pedro andando de cadeira de rodas é muito melhor do que o Mateuzão. É inadmissível, é inaceitável o Flamengo continuar a ser dirigido por um técnico que não enxerga um palmo adiante do nariz, gente. É isso que acontece com o Vitor Pereira. Ele não enxerga um palmo adiante do nariz. Não é possível um treinador que acompanha todos os exercícios, os treinos, toda a atividade do clube, achar que o Mateuzão era a solução naquele momento. Ele fez tudo errado. Ele botou o Vidal em campo. O que o Vidal poderia ajudar ali? Retranca, ajudar na retranca dele. O menino Igor Jesus vinha até bem, pelo menos tinha fôlego, se entregava. Depois ele tirou o Igor Jesus e botou o Vidal, que eu repito, é um 0 à esquerda hoje em dia. É um 0 à esquerda. O Flamengo devia se livrar dele. Segundo maior salário da Folha e não joga mais nada. Depois ele botou o Vidal, ele botou o Mateuzão, ele botou o Ayrton Lucas para liberar mais o Cebolinha e não botou o Matheus Gonçalves, por exemplo. E não botou de cara, como deveria ter botado, o Everton Ribeiro no lugar do Matheus França, para tentar ganhar o meio-campo de volta. Não, ele não fez nada disso. Ele conseguiu só piorar e piorar e piorar o jogo, o time, a ponto de acabar derrotado com justiça. No segundo tempo, o Fluminense foi muito melhor do que o Flamengo e mereceu a virada. E o Flamengo vai agora disputar as semifinais. Não se sabe nem se vai conseguir ser o segundo, porque se o Vasco derrotar o Volta Redonda, vou botar a tabela aqui para a gente ver juntos, se o Vasco derrotar o Volta Redonda com um bom saldo de gols, o Vasco passa a ser o segundo. Então, olha só que situação. Estamos com a tabela aí no ar, deixa eu só fazer a troca aqui para ela ser a maior. Olha só que situação. O Flamengo ficou com 23 pontos. Volta Redonda acabou, 22, está classificado, até porque o Botafogo perdeu.
mas o Vasco tem 20 e pode ir a 23. Se o Vasco for a 23, o saldo de gols do Flamengo é 13 gols. Os do Vasco é 12. Ou seja, basta o Vasco vencer por 1-0 que ele já empata com o Flamengo. E empatará, inclusive, em gols pró. Porque o Flamengo tem 19, o Vasco fará 19 também. Se o Vasco vencer por 2-0, basta o Vasco vencer o Bangu, em São Januário, por 2-0, para ser o Vasco o segundo colocado. O que isso quer dizer? Que o Flamengo enfrentará o Vasco de novo, com os cruzmaltinos tendo 2 resultados para se classificar. Não se espantem se o Flamengo não chegar nem à final do Campeonato Carioca. E aí eu pergunto a vocês, se o Flamengo não chegar nem à final do Campeonato Carioca, esse cara não tem que ser posto para fora imediatamente? Ou a flanelinha vai dizer que não, que é preciso os processos, o tempo, o ciclo? Vamos plantar batata? É brincadeira. Não dá pra gente entender um time que joga tão mal no segundo tempo. Não dá pra gente entender um time que é tão fraco fisicamente. Por quê? Que esse Flamengo para de jogar no segundo tempo. E méritos pro Fluminense do Fernando Diniz, que de novo ganha do Flamengo. Dos últimos 12 confrontos agora, o Flamengo só ganhou 2. Só 2. O Fluminense ganhou 8. 8 e 2 empates. Tá virando freguês sim do Fluminense. O Fluminense tá sendo sim a pedra no sapato do Flamengo, mas vamos ser sinceros. Todo mundo hoje em dia é pedra no sapato do Flamengo. O Flamengo consegue ser eliminado de um Mundial pelo Al Hilal. O Flamengo consegue perder pro Independente Del Valle, tendo um time que tem uma folha salarial, eu não canso de falar isso não, de R$700 mil. 700 mil reais é o que o Independente Del Valle gasta por mês pagando o salário de jogador. Só o Gabigol ganha R$1.600.000. Aí o Flamengo perde pro Vasco, o Flamengo perde pro Fluminense, perde pro Palmeiras. Não teve jogo difícil nenhum que o Flamengo do Vitor Pereira ganhou nesse ano. Então não dá mais pra defender. Não ganha jogo difícil. Não ganha, pode ver. Quem ganhou do Botafogo foi a molecada. Esse time não ganha jogo difícil, não ganha. O Vitor Pereira, a culpa é dele? Não sei. Ah, mas os jogadores não querem ganhar. Então não dá pra ele ficar, pô. Se o cara vai ficar com o jogador querendo perder, tem que tirar. Não dá. Eu tentei, eu falei, não, tem que dar tempo de trabalho. Ou troca os jogadores, ou troca o Marcos Braz, que o senhor Landim já falou que não tira por nada. Por que não tira? Por que ele é tão bancado? Era pra ter trocado há muito tempo. Fazendo tanta besteira. Porque só de multa rescisória que o Flamengo teve que pagar para treinador porque foram escolhidos errados, 7,5 milhões pro Paulo Souza, 12 milhões pro Domenech, 5 milhões pro Rogério Ceni. Vitor Pereira vai ser aí 18 milhões de reais. Então tem que questionar. Não adianta ficar só questionando o treinador. Tem que questionar a diretoria, tem que questionar jogador. É crise sim no Flamengo. Virou um inferno, como diz a torcida. Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno? Virou. E virou porque o Flamengo vem fazendo um papelão dentro de campo. Boa noite, Fábio Piperno. Tá chegando o pessoal também aqui para fazer parte da mesa. Bruno Prado, Rodrigo Viga, Zé Manuel. Um papelão, Piperno. Não dá pro torcedor do Flamengo entender por que o Flamengo joga tão mal no segundo tempo. Por quê que o time do Flamengo é tão fraco fisicamente? Ah, o time tá velho. Hoje nenhum jogador que entrou em campo tinha mais de 30 anos. O Santos é um, não jogou. Everton Ribeiro é outro, não jogou. E o Davi Luiz é o outro, também não jogou. Então é um time novo e é um time preguiçoso. Ou então é um time fraco, que cansa no segundo tempo. Boa noite, Pilhado. Eu sou solidário ao seu desabafo. Estou assim comovido com o seu desabafo. Eu imagino, então, o Viga, quando entrar aqui com a gente, pelo amor de Deus. Sabe que eu estava olhando aqui no relógio? Eu tô com vontade de falar um negócio sobre o Flamengo, mas aqui não é meia-noite ainda, então não sei se eu posso falar. Agora, não sei se você, como âncora aqui do programa, então me autoriza a fazer o desabafo que eu tô com vontade de... Você pode falar tudo, irmão. Aqui não tem negocinho de controlar ninguém, não. Então, fala o que você quiser. Você sabe o que eu tô com vontade de falar? O Flamengo tá broxa. É isso. O Flamengo nega fogo pra todo mundo. O Flamengo nega fogo em qualquer clássico. Vamos falar de uma forma mais educada. Tá com o pinto xoxo.
Pra não falar, pior, Pronto. quinto show. É isso aí. O Flamengo. É isso aí. Essa é a verdade, Ricardo. Você falou tudo. É isso aí. Porque é o seguinte, veja, eu fico imaginando, Pilhado, como fica difícil, como fica constrangedor para quem dizia, né, no passado recente, então, por exemplo, que o Vitor Pereira era melhor que o Abel. Isso é uma coisa já espantosa. Agora, veja, o Abel, e o Fábio Prado lembrava isso hoje, o Bruno chegou aqui, porque o Bruno é um cara que defende ferrenhamente as opiniões do pai dele, nem tanto assim, porque ele já me olhou feio aqui e tal. Mas o Fábio lembra um negócio que é fundamental. O Vitor Pereira tem uma vocação para perder tudo quanto é clássico que ele vê pela frente. Ele, como técnico do Corinthians, certo, José Manuel? Certo. Ele perdeu todos pro Palmeiras, ele perdia pro São Paulo, agora ele perde pro Fluminense, ele perde pro Vasco. Aí ele vai fazer jogo importante contra o Palmeiras, ele perde. Aí ele vai pro Mundial, ele perde. Aí ele vai pro Del Valle, ele perde. Meu Deus do céu! Eu tenho por filosofia defender que os trabalhos tenham tempo. E eu acho que o Vitor Pereira tem que continuar no Flamengo. Mas é isso. E não é deboche. Mas assim, eu entendo. Não tá dando mais. Então, é muito fracasso em tão pouco tempo. Eu entendo o sentimento do torcedor do Flamengo. Porque realmente ele é o perdedor do futebol clube. É um negócio maluco. Quer dizer, e o time morre no segundo tempo. Por isso que a gente falou que o Flamengo brocha. O Flamengo morre no segundo tempo. Eu não sei, enfim, o que está acontecendo. Se a comissão técnica é ruim. E se a comissão técnica é ruim, é também culpa da direção. Mas o fato é que o Flamengo está muito mal em tudo. Ele está mal tecnicamente, taticamente, ele está desorganizado em campo. E assim, em relação à sua direção, aí vou falar um negócio. Essa é a grande culpada, é a nota 0. E ó, é bom a gente deixar claro, hein, que aqui a gente tá de olho em tudo. Torcida xingando a diretoria. Finalmente! Porque xingar só o Vitor Pereira é uma palhaçada. Quem errou foi a diretoria. E outra coisa, o Flamengo é o nosso PSG. Que você espera, aquele time caro, que você espera que vai ganhar tudo e nega fogo. Não, mas calma. O Flamengo ganhou 2 Libertadores. Também você tá muito empolgadinho demais. Não. Ganhou 2 Libertadores. O PSG não ganhou uma Champions. Não, aí não. O grau de dificuldade é muito diferente. Mas calma também. Diferente. Calminha também. Agora, a torcida xingou a diretoria e tem que cobrar da diretoria. E a principal coisa que tem que se cobrar, por que o Landim banca tanto o Marcos Braz? No plano dele deu tudo certo, né? E no plano do Vitor Pereira? Ai. É mais complexo, né? Vamos para o Maracanã. 2-1 Fluminense. É o título da Taça Guanabara. Mas aí, hein, Jean? Porque o plano do Vitor Pereira era uma escalação inicial onde de titular mesmo tinha o Gabigol e o Arrascaeta, certo? Os outros até algum momento foram, não são mais. Outros que podem vir a ser, mas no momento não são, certo? E durante todo o dia a gente ficou imaginando, mas está poupando, então vai poupar contra o Fluminense, vai no Clássico. E antes do jogo ele falou assim, não, é o time que eu acho melhor para esse jogo. Exato. Só que mais uma derrota em Clássico. Mais uma derrota. Eu acho que assim, aí a gente tem que olhar muito para o que foi o jogo e para o que foi o primeiro tempo e não olhar só para o resultado. Bora lá. Tá? Então vamos olhar para o primeiro tempo de um Flamengo que a gente sempre disse que era um Flamengo que permitia muita coisa ao adversário, né? Que permitia muito jogo ao adversário, os adversários em geral com volume de jogo muito grande diante do Flamengo. E o Fluminense é um time que tem volume, isso você não discute. Pode muitas vezes perder os seus gols, mas é um time que em geral cria muito. Ele muda completamente a equipe, muda a formação tática, joga com 3 zagueiros, coloca o Cebolinha ali na ala esquerda. E se você olhar, tá, nos aspectos de o quanto o Flamengo permitiu ao Fluminense jogar no primeiro tempo, e quem acabou resolvendo a primeira etapa, que foi o Cebolinha, num lance individual... O Flamengo foi melhor no primeiro tempo. Foi melhor. De novo, assim como foi melhor contra o Vasco também no primeiro tempo. Exatamente. Agora, o jogo dura 90 minutos, né? Pois é. Essa é uma questão. Não tem aquele que ganha um tempo e tá tudo bem, né? E aí ele continua, né? Ele continua naquela pegada. A impressão que eu tive é que aquela coisinha dele apertou aquele botãozinho do F, sabe?
Apertou o botãozinho dizendo, olha, agora eu vou fazer o que eu quero fazer, eu não quero saber se as pessoas vão gostar ou não, que eu vou tirar o Arrascaeta, se vão gostar ou não, que eu vou tirar o Gabigol. Ninguém gostou. Se vão gostar, bom, ninguém gostou. Ele foi chamado de burro na sequência das substituições e, de fato, para mim, o Gabigol não precisava sair, ainda mais que você coloca o Mateusão ali como centroavante. Então, para mim... Essa cena ela é emblemática. O Gabigol saindo e entrando o Mateusão. Eu fico me colocando no lugar do torcedor. Não, e outra, você tinha o Pedro também no banco. Então, sim. Aí tudo bem, o Pedro tem a questão, né, de não estar 100% e tudo mais. Enfim, ele vai se explicar, imagino que ele vá falar, a não ser que a gente se surpreenda com alguma outra coletiva que não é do Vitor Pereira. Esperamos ouvi-lo, inclusive. Exatamente, estamos na expectativa, né? A coletiva corre sério risco de ser cancelada. Melhor até do que o jogo. Ou de ser cancelada. Não duvido nada. Porque também, infelizmente, isso tem acontecido eu concordei com o Jean, eu achei o primeiro tempo do Flamengo melhor que o do Fluminense. Também. Eu achei que o Flamengo... Lógico que tem coisas ali que a torcida não gosta, mas é preciso entender o momento da equipe. O Flamengo não fez questão de ter a bola. Se podia, tinha, mas não fazia questão de ter a bola. Teve vários momentos, mas não fazia questão. Isso incomodou o Fluminense no começo. Essa linha de 5 que ele armou atrás, dificultou muito a construção. Acho que esta vez sim ele teve 3 zagueiros. Sim. Nitidamente, bem claro. Diferente do Thiago Maia. Não era quando o Thiago Maia ficava para fazer a saída. E eu acho que taticamente... Ele ganha o duelo do Diniz no primeiro tempo. O problema é que no segundo tempo, ele perde feio esse duelo. O Diniz conserta tudo. O Diniz muda, né? O Diniz entendeu. Passa muito pelo Diniz. Tudo bem que o Diniz tem mais tempo com esses jogadores do que o... Aí eu vou entrar naquilo que você me disse na redação. Para o Flamengo, por incrível que pareça, isso parecia o primeiro jogo da temporada, não parecia que a temporada já aquela começou. Frase célebre que todo mês aqui é janeiro, né? E o Flamengo parecia que estava em janeiro. Vamos ver o que acontece, tal, mexe bastante, tal. E eu também tinha ideia anterior, antes do Mundial de Clubes, que era um Flamengo até o pós-Mundial. Por necessidade. E depois do Mundial surgiria um outro Flamengo. Essa era a minha ideia, se ia rolar ou não, mas sei lá, porque não dava para fazer isso para disputar o Mundial. Mas você não está errado. Né? E agora eu não sei se vai ser o futuro. O que tem muita coisa esquisita acontecendo. Tem. Mas tem. O quê? Vitor Pereira sai do jogo contra o Palmeiras, perde a Supercopa, falando da questão física. Ele não está falando da capacidade do jogador de correr de caixa. Ele está falando de um comportamento. Claro que precisa de condição física, de comportamento. Tá? Depois ele dá uma volta nesse discurso e ele não fala mais nisso. Não. Algo aconteceu, ele muda para consertar. Ele dá uma outra coletiva depois consertando isso, não tocando mais no assunto. Aí, estou só lembrando das coletivas. Aí ele vem do jogo do Independente Del Valle. Estamos no caminho certo. Isso. Não faltou luta, não falta intensidade. Tenho certeza que vai dar certo. E poderia ter vencido o jogo. Começou a passar pano pro time do Flamengo. Sim. Ele tentou o tempo todo pegar aqueles cruzamentos pelo lado da entrada de frente e a defesa do Del Valle era um horror por cima. Mas ele falou que estava no caminho certo. Perde para o Vasco, ele vem na coletiva. Discurso mesmo. Caminho está certo. Vai dar certo isso aqui. O meu time pressionou, ele estava feliz com a pressão. Palavras dele. Sim. Aí ele vem e muda tudo. É físico. Aí ele disse, ele não falou nisso. Não. Né? Se fosse físico, quando é físico, você não muda o goleiro. E ele colocou 2 titulares, Gabigol e Arrascaeta, e 9 que estão a fim de virar titular. Então você tem 9 correndo para ganhar a vaga e 2 talvez pensando, esse cara é louco, até a gente pode dançar. Então era um Flamengo que correu no primeiro tempo como Bom lembrar, Calçade, que das 9, 6 são opções dele e 3, Thiago Maia, Davi Luiz e o Pedro. Você pode considerar que na situação de hoje, sem Davi Luiz, Thiago Maia, o Gerson é titular. É isso. Mas ele modifica o Flamengo e ele do Igor, o Vidal no banco. O que acontece com o Flamengo? O Cebolinha lá de esquerda fazendo corredor e voltando a beça, o Mateuzinho do outro lado, lado oposto. O que ele faz? É um Flamengo mais compacto, sem a bola. É um Flamengo que, sem a bola, corre para trás com mais velocidade, não deixa espaço. No primeiro tempo, foi um Flamengo que atrapalhou a vida do Fluminense. O Fluminense estava incômodo, não conseguia sair e não conseguia jogar. E o Flamengo pressionando. Correu. 15 minutos no primeiro tempo. Depois, como sempre, cansou. Vitor Pereira fez loucura, tirou o Gabigol, tirou fulano, tirou seu clã, virou uma salada mista. Gente, não dá.
Não dá mais. Pra mim, não dá mais. Deixa o teu comentário, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto, saudações brunegras.